Você já se perguntou por que sua vida parece uma sequência interminável de azar, obstáculos e frustrações, quando no fundo da sua alma você sabe que veio ao mundo para algo maior? Por quê, enquanto algumas pessoas parecem abençoadas pelo destino, você luta constantemente contra correntes invisíveis que impedem sua prosperidade, seus relacionamentos e sua felicidade? A resposta para esta pergunta que atormenta milhões de pessoas está escondida nos estudos mais profundos de Carl Jung sobre o que ele chamou de sombra coletiva e os padrões inconscientes que determinam se vivemos uma vida de bênçãos ou de azar aparentemente inevitável. O que vou revelar hoje vai chocar você profundamente, mas também vai libertá-la de ciclos destrutivos que podem estar sabotando sua vida há décadas. Carl Jung descobriu que existe uma programação inconsciente específica que faz com que pessoas naturalmente destinadas à abundância e felicidade acabem vivendo vidas de escassez e sofrimento. E o mais perturbador, essa programação não é sua culpa, mas você tem o poder absoluto de quebrá-la hoje mesmo. Durante mais de 30 anos estudando os padrões inconscientes que governam o destino humano, descobri que existe uma diferença fundamental entre pessoas que vivem sob bênçãos constantes e aquelas que parecem amaldiçoadas pelo azar. Essa diferença não tem nada a ver com sorte, nascimento ou favorecimento divino. Tem a ver com padrões psicológicos profundos que Carl Jung mapeou de forma revolucionária e que a maioria das pessoas carrega sem sequer suspeitar de sua existência. Carl Jung revolucionou nossa compreensão da psique humana quando descobriu que cada pessoa nasce com o que ele chamou de self, nossa natureza essencial perfeita, nossa conexão direta com o divino, nosso potencial ilimitado para bênçãos e realização. Este self é literalmente nossa programação original para viver uma vida abençoada. Mas Jung também descobriu algo perturbador. Entre nosso self divino e nossa vida consciente, existe uma barreira poderosa e muitas vezes impenetrável que ele chamou de sombra. A sombra não é apenas nossos aspectos negativos pessoais. É muito mais complexa e devastadora. A sombra contém todos os padrões inconscientes de autossabotagem, crenças limitantes herdadas, traumas geracionais não resolvidos e programações coletivas que nos fazem acreditar que não merecemos bênçãos. Quando a sombra domina nossa vida psíquica, ela literalmente bloqueia o fluxo natural de abundância, amor e oportunidades que deveriam fluir naturalmente em nossa direção. Jung percebeu que a maioria das pessoas vive o que ele chamou de vida da persona, uma existência superficial, governada por expectativas sociais, medos condicionados e padrões automáticos que nos mantêm desconectados de nossa natureza essencial abençoada. Enquanto vivemos na persona, nossa sombra opera nos bastidores, sabotando sistematicamente qualquer tentativa de alcançar a vida plena e abençoada que nosso self está destinado a experimentar. A descoberta mais chocante de Jung foi que pessoas que nasceram com o maior potencial para bênçãos, frequentemente carregam as sombras mais densas e complexas. Isso acontece porque almas destinadas a grandes realizações e impacto positivo no mundo enfrentam resistência proporcional à sua luz natural. É como se o universo testasse nossa determinação de viver nossa natureza divina através de desafios que nos forçam a confrontar e integrar nossa sombra completamente. Isso explica por que você pode sentir que nasceu para algo especial, mas sua vida tem sido uma luta constante. Sua alma sabe de seu potencial divino, mas sua sombra está operando como um sistema de defesa inconsciente que bloqueia a manifestação desse potencial. A boa notícia é que Jung descobriu métodos específicos para identificar, confrontar e integrar a sombra de forma que ela se torne uma aliada em vez de uma sabotadora. O primeiro padrão da sombra que bloqueia bênçãos é o que Jung chamou de complexo de indignidade.
Este complexo se forma quando internalizamos mensagens conscientes ou inconscientes de que não somos dignos de coisas boas. Pode ter origem em experiências da infância, onde fomos criticados, rejeitados ou negligenciados. Ou pode ser herdado de linhagens familiares que carregaram padrões de pobreza, sofrimento ou autossacrifício. Quando o complexo de indignidade domina nossa psique, automaticamente sabotamos oportunidades, relacionamentos positivos e situações que poderiam nos trazer bênçãos, porque inconscientemente acreditamos que não as merecemos. Este complexo opera de formas muito sutis e devastadoras. Você pode se encontrar sempre escolhendo a opção mais difícil quando existem alternativas mais fáceis disponíveis. Pode se auto-sabotar justamente quando as coisas começam a melhorar. Pode atrair relacionamentos com pessoas que confirmam sua crença inconsciente de que você não merece ser amada plenamente. Pode trabalhar excessivamente por recompensas mínimas, enquanto observa outras pessoas recebendo reconhecimento e abundância com aparentemente menos esforço. O segundo padrão destrutivo é o complexo de martírio, que Jung identificou como uma das formas mais insidiosas de autossabotagem espiritual. Este complexo nos faz acreditar inconscientemente que sofrimento é igual a virtude, que sacrifício é o caminho para merecer amor divino e que pessoas boas devem viver na escassez para ser espiritualmente puras. O complexo de martírio frequentemente tem raízes em programações religiosas distorcidas, tradições familiares de sofrimento nobre ou identificação com figuras históricas que ganharam reconhecimento através do sacrifício. Quando você carrega o complexo de martírio e inconscientemente rejeita bênçãos porque acredita que aceitá-las comprometeria sua integridade moral ou espiritual. Você pode se encontrar sempre dando mais do que recebe, escolhendo o caminho mais difícil por princípio, ou sentindo culpa quando coisas boas acontecem facilmente em sua vida. Este complexo é particularmente comum em pessoas altamente sensíveis e espiritualmente orientadas, que foram condicionadas a acreditar que espiritualidade verdadeira requer sofrimento e renúncia. O terceiro padrão que bloqueia bênçãos é o que Jung chamou de identificação com a vítima arquetípica. Esta é uma programação inconsciente onde nos identificamos tão profundamente com experiências de injustiça, abandono ou trauma, que nossa identidade psicológica se organiza ao redor de ser vítima das circunstâncias. Quando estamos identificados com o arquétipo da vítima, inconscientemente criamos situações que confirmam nossa narrativa de impotência e injustiça, porque esta identificação se tornou central para nosso senso de identidade. A identificação com a vítima é particularmente traiçoeira porque frequentemente contém elementos de verdade. Você pode ter realmente experienciado injustiças, traumas ou abandonos significativos. O problema surge quando essas experiências se tornam a lente principal através da qual interpretamos toda a realidade. Quando isso acontece, começamos a filtrar automaticamente oportunidades, bênçãos e possibilidades positivas através da expectativa de decepção, traição ou perda. Jung descobriu que pessoas identificadas com o arquétipo da vítima frequentemente desenvolvem o que ele chamou de radar para confirmação, uma habilidade inconsciente de detectar e focar em aspectos da realidade que confirmam sua narrativa de vitimização, enquanto filtram evidências de abundância, apoio e oportunidades. Esta programação é tão automática que pode operar por décadas sem que a pessoa perceba conscientemente que está ativamente criando as condições que confirmam suas expectativas negativas. O quarto padrão destrutivo é o complexo de traição ancestral, que Jung identificou como traumas e medos herdados de gerações anteriores que ainda operam em nossa psique inconsciente. Este complexo se forma quando nossa linhagem familiar passou por experiências devastadoras de traição, perda, perseguição ou catástrofe
que criaram padrões defensivos profundos transmitidos através de gerações. Mesmo que você pessoalmente nunca tenha experienciado essas situações, pode carregar o DNA emocional desses traumas na forma de medos irracionais, expectativas de catástrofe ou resistência inconsciente à vulnerabilidade necessária para receber bênçãos. O complexo de traição ancestral frequentemente se manifesta como uma incapacidade inexplicável de confiar em oportunidades boas, relacionamentos positivos ou situações que requerem vulnerabilidade. Você pode se encontrar sempre esperando o outro sapato cair, sabotando relacionamentos quando eles se tornam muito íntimos, ou rejeitando oportunidades por medos que não fazem sentido lógico para sua experiência pessoal. Este complexo é transmitido não apenas através de histórias familiares, mas através de padrões energéticos sutis, linguagem corporal e reações emocionais automáticas que observamos e internalizamos desde a infância. Jung também identificou o que chamou de complexo de superioridade compensatória, que é um padrão onde a psique desenvolve uma identidade inflada como defesa contra sentimentos profundos de inadequação ou insignificância. Pessoas com este complexo frequentemente acreditam inconscientemente que são diferentes ou especiais de forma que as separa da humanidade comum. Mas esta suposta superioridade, na verdade, as isola das conexões humanas e oportunidades que poderiam trazer bênçãos genuínas. O complexo de superioridade compensatória opera criando padrões de isolamento emocional, julgamento dos outros e expectativas irrealistas que tornam impossível apreciar e receber as bênçãos simples e genuínas que a vida oferece constantemente. Pessoas com este complexo frequentemente rejeitam ajuda, apoio ou oportunidades porque acreditam que aceitar essas coisas diminuiria sua singularidade especial. Ironicamente, esta defesa contra sentimentos de insignificância cria uma vida de isolamento e escassez, que confirma os medos originais de não ser valorizado. Outro padrão fundamental que Jung identificou é o complexo de responsabilidade hipertrofiada, onde a pessoa assume responsabilidade inconsciente por resolver, curar ou carregar os problemas de outras pessoas, frequentemente às custas de sua própria felicidade e prosperidade. Este complexo frequentemente se desenvolve em famílias disfuncionais, onde a criança aprende que seu valor depende de sua capacidade de cuidar dos outros ou manter a paz familiar. Quando você carrega a responsabilidade hipertrofiada, inconscientemente acredita que focar em suas próprias bênçãos ou felicidade é egoísta ou trairia pessoas que dependem de você. Você pode se encontrar constantemente drenada por relacionamentos unilaterais, incapaz de colocar limites saudáveis ou sentindo culpa sempre que prioriza suas próprias necessidades. Este padrão bloqueia bênçãos porque cria um ciclo onde sua energia vital é constantemente direcionada para fora, deixando pouco espaço para receber e cultivar abundância em sua própria vida. Jung descobriu que todos esses padrões da sombra operam através do que ele chamou de projeção inconsciente. Tendemos a atrair para a nossa vida externa situações e pessoas que refletem nossos conflitos internos não resolvidos. Se carregamos um complexo de indignidade, atraímos situações que confirmam nossa falta de merecimento. Se operamos a partir do complexo de martírio, criamos situações que requerem sacrifício. Se estamos identificados com vitimização, magnetizamos experiências de impotência. Esta descoberta é simultaneamente perturbadora e libertadora. É perturbadora porque significa que somos participantes inconscientes na criação de nossas próprias experiências de azar e sofrimento. Mas é profundamente libertadora porque significa que temos o poder de mudar completamente nossa experiência de vida através da transformação consciente desses padrões internos. O processo de integração da sombra que Jung desenvolveu
começa com o que ele chamou de confronto honesto com o inconsciente. Isso significa estar disposto a examinar padrões de pensamento, comportamento e atração que você pode ter assumido apenas como as coisas são para você. Significa questionar narrativas sobre si mesmo e sobre a vida que você pode ter carregado por décadas sem questionamento. O primeiro passo prático na integração da sombra é desenvolver o que Jung chamou de observador imparcial. Uma parte de sua consciência que pode observar seus padrões automáticos sem julgamento, mas com honestidade brutal. Este observador imparcial pode notar quando você automaticamente escolhe a opção mais difícil, quando sabota oportunidades que estão se desenvolvendo, quando projeta expectativas negativas em situações neutras, ou quando opera a partir de complexos inconscientes em vez de escolhas conscientes. Jung desenvolveu uma técnica específica chamada diálogo ativo com a sombra, onde você conscientemente engaja em conversação interna com os aspectos de si mesmo que operam esses padrões destrutivos. Isso não é apenas autorreflexão casual, mas um processo estruturado onde você literalmente pergunta à sua sombra: por que você me faz escolher sofrimento em vez de bênçãos? Que benefício você acredita que está me proporcionando? Do que você está tentando me proteger? Quando você engaja honestamente neste diálogo, frequentemente descobre que sua sombra desenvolveu esses padrões como tentativas de proteção baseadas em experiências passadas ou programações herdadas. Por exemplo, seu complexo de indignidade pode ter se desenvolvido para protegê-la de futuras rejeições ou decepções. Seu complexo de martírio pode ser uma tentativa de garantir amor através do sacrifício. Sua identificação com vitimização pode ser uma forma de evitar a responsabilidade e vulnerabilidade que vem com empoderamento genuíno. Uma vez que você compreende as intenções positivas por trás dos padrões autodestrutivos de sua sombra, pode começar o processo de renegociação consciente. Você pode reconhecer e honrar as experiências que criaram esses padrões de proteção, mas escolher conscientemente estratégias mais maduras e efetivas para atender às necessidades subjacentes que sua sombra estava tentando proteger. Jung descobriu que a integração bem-sucedida da sombra sempre envolve o que ele chamou de síntese de opostos. A capacidade de abraçar paradoxos e complexidades em vez de operar a partir de perspectivas rígidas e unidimensionais. Por exemplo, em vez de acreditar que você deve escolher entre ser humilde ou confiante, a integração da sombra permite que você seja genuinamente humilde sobre suas limitações e genuinamente confiante sobre seus dons únicos. O processo de transformação também requer o que Jung chamou de coragem para a individuação. A disposição de se tornar quem você realmente é, em vez de quem você foi condicionada a ser. Isso frequentemente significa desapontar pessoas cujas expectativas foram baseadas em suas programações da sombra. Pode significar estabelecer limites com familiares que se beneficiaram de seus padrões de autossacrifício. Pode significar aceitar reconhecimento e abundância, mesmo quando isso contradiz narrativas familiares sobre humildade ou merecimento. Jung enfatizou que a integração da sombra não é um processo que acontece uma vez e está completo. É um trabalho contínuo de consciência e escolha que se aprofunda ao longo da vida. Cada nível de integração traz novas camadas de consciência sobre padrões mais sutis que podem ainda estar operando inconscientemente. Uma das descobertas mais revolucionárias de Jung foi que quando começamos a integrar nossa sombra conscientemente, o universo responde de formas que podem parecer milagrosas. Oportunidades que estavam bloqueadas começam a se abrir. Relacionamentos se tornam mais autênticos e nutritivos. Situações que pareciam impossíveis começam a se resolver. Recursos e apoio aparecem de formas inesperadas. Jung explicava este fenômeno através do conceito de sincronicidade,
coincidências significativas que ocorrem quando estamos alinhados com nossa natureza essencial. Quando paramos de operar a partir de padrões inconscientes da sombra e começamos a viver a partir de nosso self autêntico, entramos no que Jung chamou de fluxo do destino individual, uma corrente de eventos e oportunidades que naturalmente apoiam nossa realização e contribuição únicas. Este alinhamento com o fluxo do destino individual é o que pessoas abençoadas experimentam naturalmente. Elas não são necessariamente mais talentosas, trabalhadoras ou merecedoras que outras pessoas. Elas simplesmente operam a partir de uma integração maior entre seu self consciente e inconsciente, permitindo que sua natureza essencial se expresse sem a interferência constante de padrões autodestrutivos da sombra. Jung também descobriu que pessoas que completam o trabalho de integração da sombra frequentemente desenvolvem o que ele chamou de função transcendente. Uma capacidade de acessar sabedoria e orientação que transcende limitações da perspectiva pessoal. Esta função transcendente permite que elas naveguem desafios e oportunidades com uma clareza e timing que parecem quase sobrenaturais para observadores externos. A função transcendente não é misticismo vago, mas uma capacidade prática desenvolvida através da integração consciente de aspectos polarizados da psique. Quando você não está mais gastando energia psíquica, mantendo aspectos de si mesmo em conflito ou repressão, essa energia se torna disponível para criatividade, intuição e conexão com dimensões mais amplas de inteligência que Jung chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo contém o que Jung chamou de arquétipos de abundância e realização. Padrões universais de energia que apoiam prosperidade, criatividade, relacionamentos harmoniosos e contribuição significativa. Quando você integra sua sombra pessoal, naturalmente se alinha com esses arquétipos positivos e começa a atrair situações e pessoas que ressoam com essas energias elevadas. Jung observou que este processo de transformação frequentemente passa por 3 fases distintas. A primeira fase é o despertar para padrões inconscientes, quando você começa a perceber como sua sombra tem operado em sua vida. Esta fase pode ser desconfortável porque requer honestidade sobre formas como você pode ter sido cúmplice em sua própria infelicidade ou limitação. A segunda fase é o trabalho ativo de integração. Quando você conscientemente dialoga com sua sombra, compreende suas motivações e negocia novas formas de atender às necessidades subjacentes. Esta fase requer persistência, porque padrões inconscientes tendem a reacertar-se quando enfrentamos estresse ou desafios. A terceira fase é o surgimento do self integrado, quando você desenvolve uma identidade estável, baseada em sua natureza essencial, em vez de padrões defensivos. Nesta fase, viver a partir de bênçãos e abundância se torna natural, porque você está operando a partir de sua programação original divina, em vez de distorções da sombra. Jung sempre enfatizou que este trabalho não pode ser feito puramente através de análise intelectual. Requer o que ele chamou de experiência vivida de transformação. Momentos onde você, conscientemente, escolhe responder de formas novas, mesmo quando padrões antigos estão sendo ativados. Cada vez que você faz uma escolha consciente, em vez de uma reação automática da sombra, você fortalece sua capacidade de viver a partir de seu self autêntico. É importante compreender que integrar a sombra não significa eliminar completamente desafios ou dificuldades de sua vida. Significa desenvolver a capacidade de navegar desafios a partir de um lugar de empoderamento e sabedoria, em vez de vitimização e padrões automáticos. Pessoas verdadeiramente abençoadas ainda enfrentam obstáculos, mas elas os experienciam como oportunidades de crescimento e contribuição, em vez de evidência de sua inadequação ou azar.
Jung descobriu que quando você completa ciclos significativos de integração da sombra, frequentemente experiencia o que ele chamou de reversão da fortuna. Uma mudança dramática nas circunstâncias externas que reflete sua transformação interna. Relacionamentos que eram fonte de desgaste se curam ou se dissolvem naturalmente. Oportunidades financeiras aparecem de formas inesperadas. Questões de saúde que pareciam intratáveis começam a melhorar. Conflitos que duravam anos se resolvem espontaneamente. A explicação de Jung para estes fenômenos é que quando você muda os padrões energéticos fundamentais que operam em sua psique, você também muda o campo magnético que atrai tipos específicos de experiências para sua vida. Esta não é pensamento positivo superficial ou negação de desafios reais. É uma transformação profunda na frequência energética que você emite, resultando em uma mudança correspondente no que você atrai e como você responde ao que atrai. Se você reconhece padrões de azar, limitação ou autossabotagem em sua própria vida, o primeiro passo é desenvolver compaixão pelos aspectos de si mesmo que criaram esses padrões. Jung sempre enfatizou que envergonhar ou lutar contra sua sombra apenas fortalece sua resistência. A integração acontece através de compreensão, aceitação e escolha consciente, não através de força ou autorrejeição. O segundo passo é começar a prática de observar seus pensamentos automáticos, reações e escolhas sem imediatamente mudá-los, mas simplesmente notando-os. Esta consciência testemunhante é a fundação de todo o trabalho de sombra, porque você não pode transformar o que não pode ver. O terceiro passo é começar a questionar as suposições e crenças que fundamentam seus padrões automáticos. Pergunte a si mesmo: essa crença é realmente verdadeira? Está me servindo? O que seria possível se eu operasse a partir de uma suposição diferente? Este questionamento não é para imediatamente descartar tudo que você acreditou, mas para criar espaço para novas possibilidades. Jung descobriu que toda pessoa que integra com sucesso sua sombra desenvolve o que ele chamou de destino individual. Uma contribuição e expressão única que serve tanto sua realização pessoal quanto o bem maior. Viver seu destino individual é o que significa ser verdadeiramente abençoado. Não apenas receber coisas boas, mas se tornar uma fonte de bondade para outros através de sua expressão autêntica. Esta é a promessa última do trabalho de Jung, que você pode transformar não apenas sua experiência pessoal de vida, mas também sua capacidade de contribuir com bênçãos significativas para o mundo. Quando você está vivendo a partir de seu self integrado, em vez de sua sombra defendida, você naturalmente se torna um canal para energia positiva que toca todos ao seu redor. Se esta mensagem ressoou profundamente dentro de você, se você sentiu um reconhecimento de verdades que sua alma já conhecia, então você está pronta para começar a jornada heróica de integrar sua sombra e reivindicar seu direito de nascença de viver uma vida abençoada. Este trabalho não é fácil, mas é o trabalho mais significativo e transformativo que você pode fazer para si mesma e para todas as pessoas cujas vidas você toca. Lembre-se, você verdadeiramente nasceu para ser abençoada. Sua experiência atual de luta ou azar não é seu destino. É simplesmente evidência de que sua natureza verdadeira foi obscurecida por padrões que podem ser transformados através de trabalho consciente e honestidade corajosa. Sua vida abençoada está esperando por você do outro lado da integração do que quer que tenha estado bloqueando sua expressão.